Ok. Olá, caro espectador! Estamos iniciando mais uma transmissão. Aqui, professor Osmar de São Paulo, E aqui Alan Ribeiro, Salvador. e estamos começando mais uma Conexão Sampassal, a sua ponte aérea de informação e de conhecimento. Uma verdadeira mistura de pão na chapa com Dedê. Vamos É nessa, pão na... professor? Vamos nessa, é pão na chapa com dendê, é chimarrão, falei hoje com um cearense, ele falou que lá o pessoal, não, ele não gosta muito, mas eles comem lá a famosa buchada de bode, que Puxada de bode, mais? rapadura, Rapadura, prato lá de Goiás é o pequi, né? Pequi de piqui, Goiás, a panelada com piqui, panelada, o que a que tem lá? galinha, Em Minas é o pão de queijo, pão de queijo. tem a moqueca de onde? Do Amazonas, né? A moqueca tem a moqueca aqui na Bahia, tem a moqueca do Tem na Sergipe, tem a Bahia. moqueca famosa também dos capixabas, né? Do Espírito Tem Santo. dos capixabas também. Né? E assim, Tem uma diferença de uma para outra. independentemente da culinária, a gente está fazendo a conexão entre São Paulo, Salvador e o Brasil. Então, o que, que a gente pede para você, nosso terceiro âncora? Curta, compartilhe, inscreva-se no canal, contribua, mande temas para nós. Você é de grande valia para que a nossa conexão seja melhor a cada dia. E qual é o tema de hoje, professor Alan Ribeiro? O Caibalion e as 7 leis herméticas. Então, hoje o nosso programa vai para uma aura mais mística, né? Aliás, professor, eu falei 7 leis, na verdade, 7 leis que estão no Caibalion, né? Que Mas estão no as leis Caibalion. herméticas são muito mais. Existem muitas outras leis, né? Por exemplo, Sim, sim. se a gente for, a gente vai citar lá na frente a Tábua de Esmeralda, tem desdobramentos dessas 7 leis Isso. herméticas. Eu tô com um exemplar aqui novinho. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para o pessoal. Eu ainda nem tirei do. Claro que existem várias versões. Deixa eu ver se tem Aproxima foco mais. aqui. Eu não sei se eu vou conseguir ter foco aqui. Acho que eu não vou conseguir, não. Meu foco está muito ruim. Enfim, Mas eu é uma tenho aqui uma edição. versão para criança escrita pela professora Isso. Lúcia Helena Galvão, que Isso. é Mostra essa, Caibalion, a professor. viagem da vida, os 7 princípios herméticos para crianças. Beleza. Isso, ó. Genial, Até para professora Lúcia Helena crianças. Galvão. Pois é. E por que cargas d'água a Conexão São Passal está abordando esse livro, professor Ribeiro? Você tem algum comentário? Professor, eu tive contato com o Caibalion e as leis herméticas depois que eu enveredei na leitura sobre a lei da atração, sobre a mecânica quântica, a física quântica, né? E a primeira pessoa que me falou sobre o Caibalion, que eu ouvi falar sobre o Caibalion, foi o professor Hélio Couto, né? Que eu fiz um procedimento, fiz um caminho das palestras, assisti umas palestras dele, e ele discorreu muito bem. São 3 horas de vídeo que ele fala sobre o Caibalion, né? Ele fala sobre as leis herméticas, né? Obviamente, Sim. extraídas do Caibalion. E a partir daí eu fui buscar conhecer o que era o Caibalion. E assim, eu arrisco o palpite seguramente de dizer que eu acho que todo mundo deveria conhecer as leis herméticas, né? Sobretudo o Caibalion, né? Essas 7 leis principais herméticas, né? E deveria, inclusive, independentemente de religião, não é nada ocultista, não é nada religioso, não tem nada a ver com religião, mas tem a ver com o funcionamento da vida de uma forma geral. Né? Caibalion me chamou muita atenção por isso. Depois que eu li, eu consigo tranquilamente entender algumas coisas aí, ou, se não todas, algumas coisas aí da vida, né? Nosso comportamento, o dia a dia, as coisas do mundo, da natureza, você consegue enxergar que as leis herméticas, de fato, o nosso comportamento, que as leis herméticas, de fato, são as leis universais. Isso sem sombra de dúvida. Seria de fato, então, entender sobre Deus, sobre a natureza das coisas, sobre nossa própria natureza, então, né? Exatamente. E também até auxiliar em muitos aspectos da vida. Às vezes, nós passamos pela nossa vida, né? Nós já temos alguma vivência, né? Mas com certeza deve ter gente de diversas idades acompanhando a conexão.
que em algum momento deve estar passando por percalços e falando assim, puxa, como é que isso pode estar acontecendo na minha vida? Por que está acontecendo exatamente isso? E aí o Caibalion, que é um livrinho curtinho, né? Mas de um conteúdo tão profundo. Olha só, Ex- é uma obra bem paradoxal, né? Exato. Porque, em geral, a gente espera conteúdo aprofundado de livros grossos, de livros de 1000 páginas, como a própria Bíblia. Mas esse contém princípios que, inclusive, acabam sendo descritos na própria Bíblia, né, professor? Perfeito. Pegando o gancho do que o professor falou aí sobre algumas coisas que acontecem na vida da gente que a gente não sabe, a gente vai ver que um dos princípios, né, se não estou enganado, o sexto princípio hermético, extraído do Caibalion, é justamente causa e efeito. A Né? gente vai falar dele. A gente não sabe a razão pela qual as coisas acontecem, né? As Sim. consequências são, obviamente, consequências de ações, mas a gente vai ver lá na frente, a gente vai discutir Isso, melhor. guarda aí, professor. Mas, assim, esse livro Caibalion, como eu falei, né, é um livro curto, mas envolto em muito mistério, porque, assim, ele veio a Lome há pouco mais de 100 anos, de fato. Ele não é um livro recente, mas assim, tem muita especulação sobre ele. Inclusive, até o próprio nome Caibalion vem, segundo algumas fontes, da palavra Kabbalah, Kabbalah, né, em hebraico. A palavra Kabbalah significa recepção no hebraico. Exato. Só que esses princípios. Então, recepção do quê? Recepção desses conhecimentos transmitidos, né? E dizem que esses conhecimentos apresentados são de filosofias, principalmente a filosofia egípcia, né? E extraídos da tradução hermética de um deus chamado Deus Tote. Só que Perfeito. esses princípios foram sendo disseminados em diversas religiões do mundo. Tanto que a gente vê, por exemplo, nas religiões aqui do Ocidente, né, cristianismo, que tem alguma coisa ali salpicada, né, no meio do texto. Exatamente. Na verdade, o, as leis herméticas, inicialmente, né, foram atribuídas com essa compilação. Tem um fato histórico, tem uma digressão, eles fazem uma digressão histórica para explicar que o seguinte, que através de quem deu início às leis herméticas foi Hermes Trismegisto, né? E aí Isso. Trismegisto. E aí se confunde. Alguns textos dizem que Hermes Trismegisto, né, que é 3 vezes grande. Hermes 3 vezes. Trismegisto era, em determinado momento, era em uma cultura era chamado Hermes, né? Por isso que eu falo as leis herméticas, Os né? herméticos, E né? exatamente os gregos, né? E no Egito ele era chamado ou se confundir com o rei Tote, né? Sim. Mas dá a entender que são a mesma pessoa, só que em tempos históricos completamente diferentes. É um negócio curioso isso, né? Ele tinha muitos nomes, né? Por isso Muitos que nomes. ele se confundia até com o próprio Deus Tote. Tem uma, Mas, tem uma corrente, me permita, professor, tem uma corrente que diz que Hermes Trismegisto era também, com o passar do tempo, era também eram essas mesmas pessoas e também o Conde de Saint Germain, né, que sim, atravessou o tempo. Imagina, enfim, é atravessou o tempo, as muito louco eras. para a gente entender esse negócio, né? Pois é, olha só, a gente está falando Agora, o de fato, o leis. fato é que, as leis herméticas atravessaram anos e milênios aí, né? E tá aí hoje. Exatamente. É por isso que, dentre os muitos interessados do Caibalion, olha só, tem um adendo, né, que eu esqueci de falar no começo. Esse livro, O Caibalion, é um livro pequeno, mas, assim, a sua leitura não é para qualquer um. Para você ler um livro como esse, você tem que estar muito bem preparado, porque ele vai falar de coisas que, assim, estão na natureza, só que para quem tem uma visão mais estreita sobre as coisas, não vai pegar assim de primeira. Então, a Você tem que conexão ler de forma aberta, de forma de peito aberto, sem pré-julgamentos, né? é o livro que dizem que ele só aparece quando a pessoa está pronta. Então, realmente, se você pegar o Caibalion e não tiver preparado, você vai ler.
O Não vai texto entender nada. realmente não vai captar a mensagem. É por isso que quem se interessa por um livro como Caibalho é o pessoal que gosta de ocultismo, o pessoal que mexe, por exemplo, com alquimia, com esoterismo, que já ouviu falar de antemão dos princípios herméticos, que são chamados também de leis herméticas, e que aqui a gente vai tentar esmiuçar, né, essas 7 leis. Exatamente, professor. Mas antes de a gente começar a adentrar aí nas 7 leis, eu queria colocar aqui rapidamente, se o senhor me permitir, Sim, um vídeo curtinho da professora Lúcia Helena Galvão, genial, perfeito. ela é filósofa da Nova Acrópole. Uhum, Inclusive, ela esteve aqui em Salvador e eu assisti a uma palestra dela falando justamente das leis herméticas. Fenomenal, maravilha. professora. E ela Vamos. explica quem é, para que a gente faça uma introdução melhor, para que fique mais claro lá na frente, para as pessoas entenderem, é importante saber quem é Hermes Trismegisto. A partir daí, a gente entra nas leis. Maravilha. Vamos lá? À vontade, professor. Vamos lá. Deixa eu. Deixa Ah, eu antes de colocar sim, o vídeo, se pode você falar. já está gostando do tema, vamos lá, interaja conosco, né? Deixa seu comentário, né? Contribua, compartilhando esse conteúdo para que mais pessoas tenham acesso, curtindo o canal. Inscreva-se no canal, a gente já vai vir com novidades dentro em breve, não é, Alan? Esse canal está Exato. ficando, já está fazendo um maior sucesso. A gente já está recebendo aí diversas manifestações de apoio, né? E a gente quer a sua também. A gente quer a sua. Você que é o nosso terceiro âncora. Vamos lá, vamos fazer essa conexão chegar a mais lugares. Vamos embora então Vamos para o vídeo, nessa. professor. Falar um pouco bem basicamente a respeito de Hermes Trismegisto. Essa figura é a figura do deus Tote egípcio, que é nada mais do que a transformação de Hermes Trismegisto num deus. Isso é muito comum em várias tradições. Que um ser que foi muito impactante, muito especial, seja depois incluído no seu panteão. A Índia, aliás, é engraçado isso, porque a Índia e o Egito guardam uma certa semelhança no fato de que são civilizações repletas de deuses, onde tudo é sagrado. E há muito, no meio de todas essas divindades, seres que estão intermediários entre os deuses e os homens. São seres humanos, mas já de alto grau. Os rishis indianos são assim também. Rishis são seres humanos quase que divinos. Ou seja, eles vislumbram dentro do seu panteão uma continuidade do homem até Deus. Então nós vamos conhecer um pouco a respeito desse Hermes Trismegisto. Muito pouco mesmo. Porque se vocês forem olhar do ponto de vista histórico hoje, a maioria dos historiadores acreditam que ele nem tenha existido. Esse nome talvez tenha sido um nome genérico para vários sacerdotes, vários hierofantes, vários sábios. Eu acredito que o nome seja genérico. Isso é muito comum. Você vê, para todo lado acontece isso. O nome não pertence a um único personagem, é uma série dele. Mas nem por isso deixa de acreditar que ele existiu. Por uma coisa muito simples, por um princípio ocidental, nosso, cristão, muito simples, que para mim me mostra isso de forma muito clara. Pelas vossas obras vos conhecerei. É um impacto histórico muito grande para ter saído do nada. Para alguém deixar algo que impactou tanta história da humanidade, da forma como Hermes Trismegisto deixou, tem que ser alguém de uma estatura muito grande. Grandes revoluções históricas não nascem de ninguém, do nada. O áudio tá bom aí, professor? Tá ótimo, pode continuar. De compilação de opiniões, o homem é do tamanho do rastro que ele deixa no mundo. É muito difícil alguém me dizer que tantas obras fantásticas, Lao Tse é outro que se questiona, tantas obras fantásticas, por exemplo, no Lao Tse, o taoísmo saiu do nada, o Tao Te Ching saiu do nada, não, tem que ter sido um homem do tamanho daquela obra. Porque qualquer homem não conceberia algo tão complexo, tão delicado e tão profundo. Então, particularmente do ponto de vista da filosofia, as duas coisas não se excluem. Deve ter tido um monte de Hermes Trismegistos, porque é um nome genérico. Trismegisto significa aquele 3 vezes iniciado, 3 vezes sábio. Mas também deve ter havido um, que foi o grande mestre. Hoje a gente fala a respeito de uma coisa que está muito fechada, ela está hermeticamente fechada. Curiosamente, esse nome veio dos mistérios herméticos, porque ele era tão cuidadoso com seu conhecimento, se diz que só passava estritamente o conhecimento
aquelas pessoas que tivessem uma base moral sólida para portá-lo. É o tipo da coisa que hoje fica complicado para a gente, na nossa vaidade, um pouco intelectual, entender. Parece que é restrição do conhecimento. Platão já falava sobre isso, que é melhor a ignorância absoluta do que o conhecimento em mãos inadequadas. O conhecimento exige uma base moral que garanta para que você vai usá-lo. A tradição hermética tem uma frase que é muito famosa, que diz que os lábios da sabedoria só se abrem aos ouvidos do entendimento. Então, é conhecimento transmitido realmente de boca a ouvido, de mestre a discípulo. Esse Hermes Trismegisto, a gente não pode nem falar a respeito de data, porque como se não se chega a um acordo nem se ele existiu, que dirá data. Agora, existe um fato curioso que se comentava muito na época do Renascimento. Para quem conhece algumas catedrais renascentistas italianas, vocês vão perceber que de vez em quando aparece a figura de Hermes Trismegisto dentro dessas catedrais. Aliás, às vezes até antes, porque havia uma relação muito grande entre a alquimia medieval e o hermetismo. E normalmente os construtores de catedral eram alquimistas. A chamada arquitetura real, arquitetura sagrada, eram alquimistas. E todos eles prezavam muito a figura de Hermes Trismegisto. Então eu mesmo, pesquisando, já achei umas 3 gravuras de vitrais de catedrais cristãs com a figura de Hermes Trismegisto. E uma delas, particularmente, que fica na Itália, dele dialogando com Moisés. Não sei exatamente em que fonte se baseou isso, mas diziam que ele teria sido mestre de Moisés. Se isso tem algum fundamento, eu não saberia dizer, mas a datação aproximada que se dá a Moisés é 1250 anos antes de Cristo. Então, se existiu um personagem, que creio que existiu, talvez tenha sido por aí, 1250 anos antes de Cristo. É uma curiosidade, porque se vocês imaginarem, na época, durante todo esse período, os próprios egípcios não tinham obra de Hermes Trismegisto nenhuma. Isso foi reservado e parece que passado de maneira muito secreta. Até que quando começa a entrar o período cristão, o iniciozinho ali da transição da Idade Média, começa, sabe-se lá por que cargas d'água, a aparecer algo da tradição hermética. Sobretudo 2 coisas que nós vamos dizer, que é um conjunto de textos herméticos, que é chamado de corpos herméticos, que começou a circular muito secretamente pela Europa lá pelo século I, II. Curioso, né? Onde é que estava isso? Vocês considerarem 1250 até 100 e poucos depois de Cristo? O que são isso? 14 séculos? E mais tardiamente ainda, um material que nós vamos ver já já, que é a chamada Tábua de Esmeralda. E essa começou a ser conhecida lá pelo século VII, 600 e alguma coisa. Então é interessante, gente. Vou contar para vocês. Olha só quantas informações foram trazidas pela professora. Era algo que eu estava me lembrando para falar e ela já abordou, né? Que ele não escreveu, ele não incitou a questão apenas do Caibalion, né? Ele também escreveu o Corpus Hermeticum e a Tábua de Esmeralda. Mostra, você tem aí o exemplar, professor Alan, da Tábua de Esmeralda, para mostrar para o nosso público? Tá dando para ver aí, beleza? Ah, sim. Tábua de Esmeralda. Só um pouquinho mais perto. Só chega um pouquinho mais perto. Isso, a Tábua de Esmeralda. Essa foi composta também com base nos ensinamentos do Hermes Trismegisto, né? O curioso é que ela falou que tem relatos históricos que ele foi um orientador, espécie de orientador de Abraão. Né? De Moisés. Desculpe, de Moisés. Caramba, Moisés. Foi mestre de Moisés. Imagina. Então, aqui a gente já pode tirar como conclusão uma coisa. Ele deve ter transpassado a barreira do tempo. É verdade? E ela disse categoricamente que ela não se sabe ao certo o ano, né, o período que ele nasceu, mas que ela acredita piamente que ele existiu. Sim. E olha, eu não me lembro agora a cidade que foi mostrada ali no vídeo, foi numa cidade da Itália, né? Isso, tem lá na catedral, né? A efígie dele. Está nos vitrais, está registrado nos vitrais, ou seja, muita coisa, as escrituras das próprias religiões. Tem várias efígies dele, várias a face dele e algumas espalhado pelo mundo inteiro.
Ela só E citou assim, um exemplo. é verdade, tem no mundo inteiro. E é uma informação, um conhecimento que, pelas próprias religiões, a gente não consegue nem vislumbrar. Curioso. Qual é o símbolo se eu não estou enganado, da medicina, né? Que é Símbolo o da deus medicina, o Hermes. caduceu. Medicina, a origem da medicina é justamente o hermetismo, né? Alquimia, né? Que Isso, antigamente alquimia. se curava através de processos espirituais. E eles utilizam esse Isso. símbolo, que é aquele capacete, aquele elmo com as asinhas, assim, né? Uma cobra enrolada numa espada. É o caduceu. Exato. Isso é fazendo referência ao deus Hermes. Isso. E a própria professora mencionou nesse pequeno vídeo que a catedral, essa em especial, foi construída por alquimistas. Exato, olha aí. Na tábua de esmeralda, a gente já tem ali um vislumbre de algumas das leis herméticas, mas aqui na Conexão Sampassal a gente vai falar de cada uma delas. Então, nós separamos aqui, né? Eu vou deixar um comentário para o final. Primeiro nós vamos abordar os princípios. Aqui veio uma coisa agora em mente aqui, mas com certeza lá no final eu vou lembrar. Antes de Vamos para mais os... nada, antes de ser entrado, professor, eu só queria fazer aqui ler a orelha que Sim, está na Tábua de Esmeralda, que é curioso, né? isso. Diz o Leia, seguinte: por a Tábua favor. de Esmeralda é um dos textos mais célebres da literatura alquímica e hermética, atribuído a Hermes Trismegisto. A obra inicia com uma introdução e história às lendas associadas à Tábua de Esmeralda. Percorre para chegar aos mitos e lendas sobre Hermes Trismegisto e, finalmente, nessa viagem pela antiguidade, se desloca em direção à Roma Antiga, onde associa algumas das crenças originalmente vinculadas a Hermes e a outros deuses, assim Sim. como a filósofos gregos às raízes do cristianismo. Olha aí quando pega o hermetismo envereda pelo cristianismo, pelos filósofos gregos. Ele envereda até no Islã. Tem até coisas, conhecimentos associados ao de Hermes no Islã. Curioso, né? Tem diversas religiões. Então, vamos lá para os princípios herméticos. Eu estou aqui também para acompanhar nesse comentário. Você tem aí a versão do livro, né, da Tábua de Esmeralda. Também vou pegar alguma coisa, quando for possível, da tábua. Mas a gente vai comentando com base nos princípios. Então, são 7, né? E o primeiro deles é o princípio hermético do mentalismo. E conforme o Caibalion, ele diz: o todo é a mente, o universo é mental. Tem algum comentário, professor? Engraçado que quando a gente consegue enxergar que tudo, como você falou, todo é Por que ele mente, fala todo, né? Já tem uma palavra curiosa aí. O isso, é todo. O tudo que que é esse envolve todo? tudo, o universo, as coisas materiais, a natureza, o vento, tudo. É curioso que essa lei do mentalismo, o pessoal que acredita, o pessoal que estuda sobre o design inteligente, eles dizem que o design inteligente nasceu de uma mente inteligente. Que a mente inteligente é que criou tudo, absolutamente tudo. Essa mente Então, inteligente seria o todo, então. quando se diz mente inteligente, é isso. Essa mente seria o todo. Esse todo é a mente. A mente é o todo, né? Uhum. Que podia chamar de Deus, né? Deus é mente, Deus é mental, Deus está em tudo. Essa que é a ideia do mentalismo, né? Só que Que tem a ver. inclusive os filósofos gregos, né? Platão, sobretudo, dizia o seguinte: que as coisas, tudo para que exista, você tem que tirar primeiro do mundo das ideias, para No que as mundo das coisas ideias. tomem forma. Não, então é isso, do mundo das ideias, justamente a mente. Tudo surge primeiro na mente. A partir da mente é que se constrói. Então, Bom, o então, na mentalismo é isso. verdade, a gente está falando de duas mentes, né? Que é a mente de Exatamente. cada um, é a mente de cada um e a É, mente de Deus. Mas quando ele diz assim, quando Platão diz que retirar as coisas do mundo das ideias,
é a nossa mente ligada à mente maior, ao todo. Essa é a ideia. Ou a mente Exatamente. verdadeira, né? Que é extraído do hermetismo. Isso. E agora a gente vai falar um pouquinho, se me permite, né, de conhecedores do universo, do pessoal que fala sobre prosperidade, de riqueza, e me veio um nome chamado Bob Proctor. Né? Não sei se aqui o Genial. público do Conexão São Passal já deve ter ouvido falar de ensinamentos do Bob Proctor, né? E ele diz algo mais ou menos assim: se você pode imaginar, então você pode tocar. Já é real. Exato. Então, assim, É você isso. imaginou, você já deu o passo para concretizar. Digamos, você pensa em prosperidade, né? Você pensa em ganhar uma fortuna, ter realizações na vida. Se você visualizar, fixar e ter aquilo com aquele sentimento muito forte, a gente vai falar logo mais do princípio da vibração. Mas se você tiver aquilo já enraizado na mente, você praticamente já tem meio caminho andado para alcançar. Exatamente. Quando você imagina alguma coisa, deseja alguma coisa, quer criar algo, basicamente isso. O universo já constrói. E sabe Já uma no coisa universo também? já se forma, já começa a se formar. Essa que é a ideia da ligação da sua centelha divina com a mente maior, com todo. Pois é. E sabe O uma coisa que é universo já interessante? responde. E sabe uma coisa também que é interessante? Por exemplo, hoje a nossa sociedade está imersa no mundo digital, né? Já meio que não dá mais para conceber o mundo de hoje sem computadores, sem celulares e tudo mais. E assim, os princípios de operação do computador, você sabia que o pessoal que primeiro inventou o computador queria uma máquina que fosse feita para pensar no nosso lugar? Hoje está concretizando aí, né? Com essa IA, Oi? com a inteligência artificial, hoje já Então, está hoje o concretizando, pessoal está né? chegando na IA, Hoje está na muito inteligência exato. artificial. Só que na época eles queriam conceber o computador já no início para pensar por nós. No Imagina. fato, o computador responde a comandos, a uma programação. Só que de onde que vieram esses princípios de comando, de programação e tudo mais? Eles foram baseados todos aqui na mente humana. Então, quer dizer, a Criação. programação do computador simula, de alguma forma, a programação da nossa mente. Então, aquilo que a gente coloca na nossa mente também ajuda para construir a realidade que a gente quer. Se a gente está travado em uma determinada coisa, é porque a nossa programação deve estar com alguma anomalia. Agora, quando você limpa ou corrige essa programação, você consegue chegar muito mais rápido no seu propósito. Por isso que ele deve ter dito que o universo é mental. E olha há quantos anos, né? Esses princípios foram trazidos à tona aqui para a nossa sociedade. É algo realmente incrível. Mais algum É, comentário, professor? Antes só de a para gente complementar partir para aqui, o segundo? eu achei interessante o que a professora Luciana escreveu. Lembre-se de que tudo começa na nossa mente. Se Tudo vamos começa fazer na nossa mente. qualquer coisa, a gente pensa e depois faz. Por exemplo, quando você vai desenhar, jogar videogame, ver televisão, jogar futebol, falar no celular, dançar, você não faz isso sem antes pensar. Até o que é errado, você pensa antes de fazer. Você costuma pensar antes de fazer alguma coisa? Não. Então, Olha só. a gente pensa, né? Antes. A gente pensa antes. Essa é a ideia do mentalismo. Tudo surge numa mente. Mentalismo é tudo. Tudo surgiu. O Exato. mundo, o universo surgiu. Eu, particularmente, aqui me permita ter seu comentário, que eu não acredito nessa ideia evolucionista, nessa ideia de Big Bangiana, sei lá como é que se fala, né? Que o mundo surgiu de uma explosão. Isso. Eu acho É, que, de fato, a, que aqui eu me filio o pessoal do design inteligente. Teve sim uma mente inteligente e tem uma mente inteligente que regula todo o universo. Então, o ser humano evolui, só que não evolui do nada, como muita gente acredita, né? Ah, o ser humano nasceu do macaco e tal. Ele evolui a partir da consciência que nos criou, porque tudo é consciência. É a nossa consciência e a consciência do todo. Vamos partir para o segundo princípio, que é o princípio hermético da correspondência. E no Kybalion diz: assim como em cima é embaixo, assim como embaixo é em cima. Vamos lá, professor.
Preste atenção, eu vou me socorrer novamente. A professora, que era tão didática, e olha que ela escreveu para criança. Tão didática que é auto-explicar, é genial. Preste atenção. Ao sair de casa, você olha para o jardim e vê um monte de plantas diferentes juntas. Igualzinho lá na Amazônia, no norte do Brasil, onde há o maior número de plantas diferentes no mundo. Sabe como isso se chama? Biodiversidade. E essas plantas convivem tão bem que a gente nem percebe todas as diferenças. Formam um lindo jardim, uma linda floresta. Observa que ela criou isso aqui. Existe uma florzinha, existe um pequeno jardim, existe uma floresta inteira. Então, quando você diz que assim está em cima, é como está embaixo, essa correspondência, que tudo em pequena escala, se você for crescendo, aumentando, vai chegar ao mesmo conceito, à mesma ideia, à mesma formação química, física, biológica. Então, o Caibalion está falando de coisas como microcosmo e macrocosmo, né? Exatamente. Você começou falando aí, assim, o que está em cima é como o que está embaixo. Isso. Curioso. E o contrário também. E o contrário também. Quando a gente começa, todo dia a gente faz nossa oração ao Pai Nosso, por exemplo, assim na terra como nos céus. O que é pregado na terra é selado nos céus, diz os religiosos. Enfim, é essa correspondência. Observe, professor, quando se estuda os físicos, estudam os átomos pequenininhos, eles formam um sistema parecido, por exemplo, com o sistema do universo, com a Via Láctea. É a mesma formação atômica. Se você for sobre o universo, a gente ainda vai falar depois, né? É um tema aí para a gente pensar. Isso é a lei da correspondência. Isso. Sobre o universo, a gente ainda vai surpreender, pessoal. Vamos falar bastante sobre o universo. Mas é isso. Então, é uma metáfora essa questão de acima e abaixo. De fato, o Caibalion está falando de dentro e fora. Exato. Né? É como se você pudesse reproduzir a partir de nós, que somos micro-universos, o universo que está à nossa volta. Perfeito. Exato. E tem uma metáfora até interessante, né? Digamos, o nosso corpo, além da formação que nós temos, né, exterior, os nossos órgãos e tal, o sangue que corre em nossas veias, é formado também de micro-organismos. Existem micro-organismos que regulam o nosso funcionamento. Basta imaginar mais ou menos o seguinte: assim como cada pessoa está exercendo um papel nesse mundo, a gente pode fazer analogia desses micro-organismos exercendo sua atuação dentro do nosso corpo. Então, assim, esse micro-organismo não pode se rebelar e falar assim: eu não vou fazer mais isso. Não vou fazer o que eu nasci para fazer. Não, ele tem que fazer aquilo, porque senão o sistema corpo humano, que seria o todo para ele, né, não funcionaria. Então, isso faz a gente pensar no nosso papel enquanto seres humanos. O que nós viemos fazer aqui? Como que a gente opera para colaborar nesse organismo, nesse universo chamado Terra? É uma reflexão interessante para você que está assistindo a nossa Conexão Sampassal. E se você achou interessante, comenta a respeito. Coloque seu comentário aqui, participe conosco. Bora lá. Então, a gente vai partir para o terceiro princípio agora? Vamos, né? Vamos lá. Acho que ficou o princípio. Claro. Ficou claro, claríssimo. A gente está aguardando seus comentários. Você que está nos assistindo, e muito obrigado. Muito obrigado de antemão por estar assistindo conosco. Fica até o final. Vamos falar do terceiro princípio, que é o princípio hermético da vibração. E o Caibalion diz: nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Se você acha que você está assistindo a transmissão no seu celular, no seu computador, e realmente pensa que ele está paradinho na sua frente, está muito enganado. Até esses equipamentos eletrônicos, tudo à sua volta, o ar que você respira,
Suas células não precisa nem dizer, né? Tudo vibra. O som da sua voz. Desde as escrituras que dizem que tudo foi criado pelo poder da palavra. E a palavra tem uma frequência. Uma Essa frequência. frequência transmite uma vibração. Tem até Perfeito. Pode falar, professor. Vou É completar isso. depois. Quando se escuta, por exemplo, tudo na vida vibra em determinada frequência. Tudo, né? Quando a gente escuta, por exemplo, a gente está em processo calmo dentro de casa, em processo de vibração, de metalização, você coloca uma música bem, um mantrazinho bem. Você entra numa frequência, você consegue sentir, perceber, você entra numa frequência. Quando você escuta, por exemplo, um funk, aquelas pessoas que gostam, que curtem funk aqui em Salvador, aquele pagodão maluco, elas vibram numa determinada frequência que obviamente, vai atrair as coisas que estão naquela As frequência. pessoas que estão alinhadas naquela frequência, né? E, por Exatamente. sinal, a gente não pode deixar de falar aqui, haja vista, né? São frequências baixas. Exatamente, eu concordo perfeitamente. São frequências baixas, porque tem isso também. É como se fosse uma sintonização de uma emissora de rádio. Aliás, vamos falar um pouquinho do aparelho rádio, que é interessante, porque isso tem a ver com uma coisa chamada mecânica quântica. Vamos lá. O rádio existe já faz alguns anos, né? Quando ele era mais popular e você sintonizava qualquer emissora, a pergunta que eu faço é: você precisava mudar o rádio de lugar para sintonizar tal emissora? Não. Você muda a frequência. Você Você só modula a mudava a frequência. frequência. Perfeito. E hoje, olha o que a gente tem. A gente tem isso aqui, ó. A gente tem isso aqui, ó. Tá desfocado aqui, mas a gente tem os celulares. Os celulares. Isso aqui funciona de maneira mais avançada. Quando você coloca, por exemplo, utilizando a sua analogia do rádio, você coloca no YouTube em determinada. Você está mudando frequências. Você Você está está mudando de frequência, você não está mudando de lugar o aparelho, você está só sintonizando a frequência. E assim, eu comecei falando do princípio da vibração, dizendo que seu computador, mesmo que você imagine que ele está parado na sua frente, ou seu celular, tem gente que nos acompanha pelo celular, de fato não está completamente parado. As frequências vibram, mesmo que minimamente, mas elas vibram. A sua mente, quando você está relaxado ou quando você está dormindo, vibra. E vibra numa determinada frequência. Seja para atrair músicas como funk, né, que são de frequência muito baixa, seja para atrair objetivos maiores, como o objetivo de realizar seus sonhos, seus objetivos de ter bens materiais e até mesmo de alcançar a sua iluminação. Perfeitamente. E fica aqui a dica, professor. Eu assisti recentemente o filme como é o nome dele? O Nolan. O Oppenheim, né? Eu esqueci o nome do diretor. Qual o nome do Oppenheim. filme? Oppenheim. O nome do filme é Oppenheim? Sim, saiu agora recentemente do cinema. Já Legal. está na Amazon. Quando ele criou a bomba atômica, né? Ele descobriu como fazer em larga escala a bomba atômica. Ele descobriu a frequência. Esse filme é genial, fala justamente desse tipo de coisa. Ele fala o tempo inteiro mecânica quântica, física quântica, mecânica quântica. Pois é. O tempo inteiro o filme. E a gente pode até rever aquela famosa fórmula do Einstein, né? Que a fórmula do Einstein fala de energia. Energia é igual a massa vezes a sua constante ao quadrado. Nisso aí a gente pode aplicar também o princípio da frequência, né? Porque ele criou para outra finalidade. Aí que eles descobriram que poderia ser aplicado, infelizmente, para construir esse engenho da bomba atômica, né? Mas, enfim. Exato. E tem também uma curiosidade que eu vou compartilhar com vocês. Aí é algo até mais aprofundado, mas é interessante, né? Digamos, tem lá o primeiro capítulo, o primeiro versículo do primeiro capítulo do Gênesis, né? Que nas traduções está escrito: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Se a gente pegar no original hebraico, aí é algo de um entendimento dos cabalistas. Não tem nada a ver com Caibalion diretamente, mas de alguma forma vai
nos auxiliar na compreensão aqui. Se você pegar no original hebraico, ele tem 7 palavras. Então, seria a primeira palavra indicando no princípio, a segunda criou, a terceira Deus, aí vem a quarta palavra. Essa é interessante, porque ela no português não tem tradução. Essa palavra em hebraico é et. Só que essa palavra et indica para os cabalistas que antes de ter criado os céus e a terra, Deus, na verdade, criou esse et. O que é esse et? É uma palavra formada com... Não. Seria a palavra criada formada pela primeira e pela última letra do alfabeto. Isso é uma representação de que essa palavra contém o alfabeto inteiro. Todas as 22 letras do hebraico. Então, de fato, Deus criou primeiro o alfabeto hebraico e os seus sons, para depois criar tudo o que existe no universo, começando pelo céu e pela terra. Curioso. Professor Osmar é cultura. Então, isso prova o poder da palavra. Olha Exato. A nossa palavra. Então, pode falar. Isso, eu vou só concluir. Cuidado, você que é nosso espectador, com o que você diz. Porque o que você diz sobre você, sobre aquilo que está à sua volta, diz sobre você e sobre a vida que você está criando, está co-criando junto com o todo, junto com o seu Criador. Você está determinando isso para a sua vida. Se você chega e fala assim, eu não sirvo para nada, eu sou um fracassado, você não está apenas dando uma opinião, você está realmente determinando isso para a sua vida. Do mesmo modo que você diz, eu sou feliz, eu sou abundante, eu sou próspero, eu sou rico, eu sou cheio de amor, eu mereço amor para mim, eu mereço tudo de melhor na vida, você também está determinando, porque tudo é vibração. E a palavra vibra e constrói na sua vida. Exato, exatamente. Os nossos avós, nossos tios, o pessoal mais antigo, falavam, né? Cuidado com as palavras, que palavras têm força. Né? Ditado bem comum, bem simples, mas é mais de uma significação absurda. Exato. E tem também um outro trecho que eu estou me lembrando do Gênesis, né? Foi até dito para Adão e Eva antes de saírem do jardim do Éden. Do pó viestes, ao pó voltarás. Por que eu estou falando isso? Porque assim, enquanto nós somos consciências que estamos ocupando corpos de carne e osso, nós nos mantemos íntegros. A partir do momento em que o fôlego da vida, como também está dizendo no Gênesis, sai do nosso corpo, ou seja, nós partimos daqui, o que ainda é conhecido como morte, mas na verdade é uma passagem. Quando acontece isso, o nosso corpo se desintegra, ou seja, perde a integridade. Ele não se desintegra só porque vira pó, mas ele perde a integridade. É o outro significado da palavra desintegração. Só que a consciência volta. Então, enquanto há vida, há essa integridade. E essa integridade que nos permite passar as experiências que temos aqui na Terra. Muito bem. Então, para finalizar aí essa terceira lei, que é a lei da vibração, eu queria só ler aqui um trechinho que diz o seguinte: quando nós vibramos com qualquer coisa, essa vibração nos molda. É isso que a gente falou nesse instante. Nos molda, é isso. É isso que está sendo falado. Exato. Como fazemos com uma massa de modelar. Né? Então, é admirável vibrarmos com coisas legais e divertidas e levarmos essa vibração para a nossa vida. Se a palavra é frequência, ela emite uma determinada frequência, então é importante que emitamos palavras, né, é importante proferirmos palavras positivas, para que nós entremos nessa frequência, né, e a gente se amolde a essas ideias que a gente está lançando para o universo. Compreende? Então, já das vibrações ruins, devemos nos manter longe. Assim, não produziremos aquilo que pode tornar nossas atitudes desagradáveis. Genial.
Leonardo da Vinci, aos 7 anos, já vibrava ao olhar as plantas e observar os animais. Queria entender a natureza. Ficava feliz com essa vibração. O meu conselho é simples. Cuidado com o que faz você vibrar. Observe e escolha suas vibrações. E aí entra escolher amizades, escolher músicas realmente boas, não vem dizer que não existe. Músicas existe. edificantes, né, Nós professor? somos capazes, qualquer ser humano é capaz de identificar sim, o que é uma música boa e não, e aqui eu falo como músico. Escolher, fazer as melhores escolhas da vida, escolher nossos pensamentos, escolher o nosso futuro, por que não dizer? Né? Então a gente tem que saber, de fato, escolher o que a gente vai falar para a gente entrar na frequência certa, para que possamos ser moldados por energias boas e etc. Nós estamos construindo a nossa realidade o tempo todo. E agora, assim, para terminar mesmo, para a gente passar para o quarto princípio, eu me lembrei das experiências feitas pelo médico da água, o Dr. Masaru Emoto, né, que ele fala as palavras para potes de água, potes de arroz, ele pesquisou os cristais de água, a alteração do arroz, quando ele fala, por exemplo, para um potinho, obrigado, para outro, seu idiota, para outro, neutro, o que acontece com as moléculas, porque a água funciona como vetor, o ar que nós respiramos também funciona como vetor. As palavras que nós usamos, como já foi dito, funcionam como vetor. Ou seja, tudo vibra. Estou repetindo o que diz no Caibalho. Tudo vibra. Você, nosso espectador, guarde isso com você. Isso é muito importante. Vamos partir para o quarto princípio, que é o princípio hermético da polaridade. Esse tem um texto um pouquinho mais longo. No Caibalion diz: tudo é duplo. Tudo tem polos. Tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Professor. Tudo está numa mesma linha, né? Numa mesma, só que em polaridades diferentes. Por exemplo, quando você fala assim, poxa, está aqui, por exemplo, em Vitória da Conquista, uma hora dessa, que é a cidade mais fria aqui da Bahia, né? Vitória da Conquista deve estar lá agora, sei lá. Um abraço ao pessoal de Vitória da Conquista, que está nos Vitória da acompanhando. Conquista deve estar 10 graus, digamos. Aqui em Salvador está 30 graus centígrados, né? Celsius. A escala é centígrada. Então, se aumentar a temperatura, vai sair do 10 e vai para 30. Se diminuir a temperatura, vai sair do 30. Então, estão no mesmo parâmetro. Por exemplo, quando a gente fala, professor, e aqui eu vou te fazer uma pergunta. Né? Eu vou utilizar como parâmetro a Bíblia, né? O Evangelho de João. Qual o inverso? Qual o contrário do amor? Então, se a gente pegar apenas o conhecimento linguístico, é o ódio? Não é. Eu também imaginei que fosse o ódio. Eu também. Então, o contrário. Eu estava falando isso com uma pessoa hoje. Por exemplo. Qual é o contrário do amor, professor Alain Ribeiro? O contrário do amor é o medo. É o medo. Observe o que tem em João. João 4, 18 a 19. Diz o seguinte: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então é o seguinte: o amor, e aqui também um trecho bíblico, o amor constrói, o medo destrói. Então estão na mesma. São polaridades diferentes, mas estão na mesma linha. Outro exemplo aqui, professor. Qual o inverso da vida? Qual o contrário da vida? Apenas linguisticamente falando, a morte. Não é. A vida é um intervalo, é justamente essa linha entre duas polaridades, que é o nascimento e a morte. Poxa, professor Alain, vou ter que aprender português de novo. Mas não faz sentido? Então, a lei da polaridade é justamente isso. Quente, frio, amor, medo.
O inverso Isso do ódio, significa... só para responder, que você perguntei sobre o amor, você disse que é o ódio, não. O contrário do ódio é a paixão. A É a paixão, paixão. exato. É um sentimento. Exato. Né? Perfeito? Então, a quente, frio. Então, a polaridade é isso. Por exemplo, você está no sentimento de inveja. Você está com inveja, daqui a pouco você está com uma satisfação enorme. Nem sei aqui qual o contrário de inveja. Enfim, então são polaridades inversas, mas que estão numa mesma régua, vamos dizer assim, né? A gente poderia tomar o contrário desses sentimentos mais negativos como aqueles que têm a frequência mais positiva na outra ponta, já que a gente está falando de polaridade, né? Porque sentimentos negativos têm frequências muito baixas. Pode ver, por exemplo, voltou aqui um pouco o princípio do mentalismo, né? Porque quando a gente está nas frequências baixas, é porque nós permitimos a programação que não nos faz avançar. É por isso que, por exemplo, você tem um medo. Eu não me lembro agora. Tem uma escala chamada escala de Hawkins, que fala, dá um mapa dessas frequências, né? Desde a frequência mais baixa, se eu não me engano, é a da vergonha. Mas Exato. vibra muito baixo. O que muda, você falou correto aí, o que muda a polaridade é justamente a frequência. A frequência. A E frequência as de frequências mais altas são aquelas que levam, por exemplo, a iluminação. A gente pode pegar aí qualquer avatar que você imaginar da humanidade, Jesus Cristo, Buda, Krishna, todos, né? Eles chegaram nas frequências mais elevadas. Então, altíssimas. isso prova que até a gente estava falando nos programas anteriores de ensino escolar, né? O entendimento linguístico vai ser um. Agora, o entendimento sobre as leis vai postular que a gente aprenda até a interpretar novamente aquilo que a gente já conhece, né? Como essa interpretação do contrário de amor, que não é necessariamente o ódio, né? E a gente tem que se basear naquilo que é a lei natural. E como na nossa sociedade nós ficamos afastados dessas leis, não é mesmo? Exatamente. Bom, Bora? enfim. Vamos para o próximo princípio, que é o princípio hermético do ritmo. É o quinto princípio. Também tem um texto um pouquinho mais longo. Tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés. Tudo sobe e desce. Tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. Exatamente. Exatamente. Quando a gente fala, popularmente falando, a vida é cheia de altos e baixos. Altos e Esse, baixos. esse é o ritmo. Às vezes você acorda feliz da vida, super alto astral, outro dia você acorda péssimo por alguma razão, enfim. Esse é o ritmo. A gente tem que ter consciência que nem que a vida não é retilínea. Ela tem momentos, de fato, que você vai passar por momentos alegres, daqui a pouco você vai passar por momentos tristes. Tem momentos que a As Terra fases da nossa esquenta, vida, né? tem momentos que a Terra esfria, tem momentos que faz sol, tem momentos que faz chuva. Exatamente. Esse é o ritmo. As fases da nossa vida, né? Por exemplo, existem fases da nossa vida que a gente está. E eu não estou falando nem de juventude e velhice, eu estou falando de momentos que podem acontecer durante a nossa vida, né? Tem momentos que a gente está atraindo tudo de bom, né? Prosperidade, coisas boas. Existem pessoas que, infelizmente, também passam por coisas que afetam a mente, coisas graves mesmo, como depressão, ansiedade, medo e tudo, né? E até também a gente pode analisar os ciclos da natureza. As fases da Lua são um ciclo, né? A gente pode pegar coisas com relação à história, né? Impérios que crescem muito e depois se destroem. Os grandes impérios da humanidade, todos eles já passaram por um momento de muito poder, muita abastança até, e hoje viraram pó, né? A gente acaba até dizendo que é o destino de todos os impérios. Perfeito. Porque eles não sabem equilibrar esses ciclos, né? E no que diz respeito ao ritmo, professor, bora lá, vamos botar a mente aqui para funcionar. Sim. Funciona como se fosse um pêndulo, né? Como se fosse
tudo. Isso. E nesse intervalo aqui, não tem nada a ver com a frequência ou a polaridade. Nesse intervalo aqui, o ritmo vai em determinada frequência. De maneira que, se você aumentar a Exato. frequência, ele vai continuar. Né? Outros ritmos, outras oscilações, né? Outro peso. Aham. Então, tudo tristeza, alegria, e dinheiro, falta de dinheiro, enfim. Exatamente. E é uma coisa interessante, né? Aí eu vou entrar um pouquinho na seara das línguas, né? Vou falar de algumas, porque isso vai ter a ver também com a questão do ser humano, especificamente o homem e a mulher. Isso E também redondo é. a né? Oi? Não, e exemplifica de qualquer forma, fica fácil o É, entendimento. essas analogias são importantes. A gente falou agora há pouco do princípio da polaridade, né? Então foi bom esse comentário da questão do pêndulo, né? Exato. Foi bem pertinente. Mas assim, com relação às línguas humanas, né? Em geral, existem 2 dias dedicados a. Todos os dias da semana são dedicados aos astros, né? O domingo, na maioria das línguas, é dedicado ao Sol. E a segunda-feira é dedicada à Lua. Tanto que a Sunday, gente. Monday. Tanto, como é que se fala em francês, professor? Domingo e segunda-feira? Domingo é dimanche. Né? Mas Dimanche? as dias da semana não tem nada a ver com essa ideia saxã aí, que eu sei que você quer falar. Né? Sim, Monday, Sunday. eu vou expandir, eu vou expandir, mas tem a ver Isso, com a parte cultural. Tem dimanche e lundi, né? lundi. Lundi, verdade. Em inglês é Sunday e Monday, né? Esse man seria a corruptela de moon, seria então o dia do sol e o dia da lua. Em japonês também, acredite que se quiser, existe Nichiyobi, Getsuyobi. Nichi e Getsu são sol e a lua. Por que eu estou falando isso? Porque o homem e a mulher, os sexos, são ligados ao sol e à lua. Dizem que o ciclo do homem é como se fosse o ciclo do sol, porque é diário. O sol vem e vai todos os dias, ele está indo e voltando. E o ciclo da mulher é como o ciclo da lua, ou seja, durante 28 dias, o organismo da mulher vai operar como o ciclo da lua. Então, é uma coisa até para se alertar, tanto para um como para outro. Eu já ouvi durante a vida diversas mulheres reclamando do ciclo natural que acontece com elas. Se elas entendessem o quão importante é o respeito desse ciclo e quanto isso ajuda na vida, e o homem também, né? O homem que tem sua esposa, saiba, ou que não tenha, né? Que tem na família mulheres, né? Mãe, irmãs e tal, saibam entender que esse ciclo é algo natural e deve ser respeitado. Ele representa o ciclo da vida. Então a gente tem que aprender a respeitar os nossos ciclos. É essa que é a lição. Muito bem. Acho que ficou claro, né? Ficou claro. Eu acho que o nosso espectador entendeu. Então, a última mensagem, só para encerrar essa questão do ciclo, se você está se você tá alegre, isso vai passar. Agora, se você está triste, isso também vai passar. Porque tudo é cíclico. Perfeito. É o ritmo, né? É o ritmo. Vamos para o sexto princípio, que a gente já falou no comecinho, né? É o princípio É. hermético da causa e efeito. Isso aí é um Eu vou princípio que mencionar todo mundo sabe. eu vou mencionar o texto do Caibalion. Caibalion. Aí você completa, professor. É um pouco longo também. Toda causa tem seu efeito. Todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Há muitos planos de causalidade, porém nada escapa à lei. Agora sim, professor. É simples. Se você plantar feijão, vai nascer feijão. Se você plantar morango, vai nascer morango. Né? Se você plantar ódio em alguém, vai despertar de lá para cá ódio.
né? Então, causa e efeito, tudo, ainda que seja involuntariamente, tudo na vida tem uma causa e uma consequência, né? Seria mais fácil de entender. Então, tudo na vida existe uma causa e um efeito. Se você agir de determinada forma, você não vai esperar um resultado diferente, você vai esperar o resultado de acordo com aquilo que você plantou. Exato. É isso? E até os pensamentos, né? A gente não estava falando da lei da vibração. O seu pensamento, se você realmente quiser que ele se concretize, vai levar você a uma ação. Essa ação pode levar a um efeito partindo dessa causa. É o que vulgarmente ou popularmente a gente chama de lei de retorno. Lei do Né? retorno. Lei do retorno. Se você plantou determinada coisa, você vai receber de volta aquilo E que eu você. vou contar uma coisa para você, professor Alan, e para os nossos espectadores. Você sabia que o universo trabalha sempre de maneira positiva? Aí você deve estar pensando assim, ué, mas quem mata, quem faz mal a alguém, está fazendo alguma coisa positiva? Inacreditável, mas tá. Positivo em que sentido? Positivo em que a pessoa vai na intenção de fazer isso, infelizmente. Vai na intenção de fazer o mal. Então, na cabeça dessa pessoa que faz essa atrocidade, ela está pensando em algo positivo, pois vai levar a ação positiva. E eu vou fazer aqui um pequeno teste, professor. Eu vou pedir a sua colaboração. Eu vou pedir para você não pensar no elefante cor-de-rosa voador às 5 horas da tarde com chuva. Ave Maria, Você não possível. pensou, não, né? Eu falei para não pensar. Você pensou, né, professor? Por que Onde é que você você quer chegar? pensou? É porque você preferiu palavras, eu fui raciocinando de acordo com o que Vai você foi raciocinando. falando e não teve jeito. Eu pensei. Pois é. É, Então, você pensou porque na sua mente, na mente de todos, né? Não existe uma representação alegórica, pictográfica, o nome que você quiser dar para a palavra não. Então, é, digamos, a pessoa chega, uma mãe com uma criança pequena, né? A criança está fazendo arte, está pulando, está em cima da cadeira, em cima da mesa, tá aquela criança bem agitada mesmo. E aí a mãe fala, não pula, não faz bagunça. O que a criança vai entender? Ela vai entender tudo menos o não, pula porque fazer bagunça. não tem uma Eu representação para sei. isso. Realmente, realmente. Né? Então, o universo trabalha de maneira positiva. Então, Ah, para você atingir um determinado objetivo, você não fala, por exemplo, eu não quero que nada de ruim aconteça para mim hoje. o universo Você, entende que as coisas ruins vão acontecer contigo. o Perfeito. universo vai entender tudo menos o não. Ele vai Exato. falar assim: vamos Bem, dar bem, mais para essa bem pessoa. feliz seu comentário, sua analogia. Então, é muito melhor você pensar de maneira positiva e de maneira direta naquilo que você está pedindo. Eu quero tal coisa, digamos, um Eu carro, não uma quero, eu casa. não quero não ter dinheiro, não. Eu quero ter dinheiro. Eu quero Né? ter dinheiro e especifique, inclusive, o valor do dinheiro, especifique a data, né? Perfeito. Até tal data eu vou fazer Eu tanto não quero dinheiro. viajar para Paris, não. Eu quero viajar para Paris. Eu vou viajar Esse para Paris. pedido é bom. Isso é Eu não maravilhoso, quero né? viajar para Paris, vou Modéstia à viajar para parte, já Paris. fui 3 vezes. É, Adoro, adoro Paris. exato. Se você quer casa, carro, apartamento, relacionamento, tudo que você acha de bom para sua vida, você deve pedir positivamente, de maneira direta e de maneira clara e específica, né? Para poder realmente realizar. Tinha Assim, mais uma coisa que eu ia falar. Tem mais uma coisa que eu vou falar. Professor, agora eu vou fazer uma pergunta para você. diga lá. Tá, você falou de feijão lá no início do comentário, né? E você plantou aquela sementinha do feijão, e é claro, né, que a gente espera que Vai o nascer feijão feijão. nasça a Vou partir da plantar semente do feijão, vai feijão. nascer milho. Não tem como. Não tem como. Mas assim, eu tô com pressa, professor. Eu quero que esse feijão nasça logo. Então eu vou lá e vou abrir ali a semente,
a terra, vou fazer um buraquinho ali para ver se o feijão está germinando. Será que vai funcionar? Será que vai crescer mais rápido? Não, que está interferindo. Não pode interferir. Ué, mas eu quero adiantar o processo, professor. Eu acho que não. Onde é que você quer chegar? Eu não entendi. Eu acho que não. Então, justamente nisso, né? Que cada coisa para No seu acontecer, a gente tempo. está falando de causa e efeito. Então, tem seu tempo. Existem processos, por exemplo, químicos que podem auxiliar na aceleração, adubo da terra, etc. Nesse exemplo que você falou, né? Mas é algo não natural. Enfim, mas, Mas é algo não mas a natural. gente Quer ver? interferir. Vamos fazer um exemplo, vai. Uma mulher grávida tem seu filho, na teoria, em 9 meses. 2 mulheres grávidas vão ter seus filhos em quanto tempo? Se engravidar ao mesmo tempo, vai ser 9 meses do mesmo jeito. Então, é justo. Você não vai ter os filhos em 4 meses A e gente meio, saiu até de porque casa são e duas feito agora para mulheres. raciocínio lógico. Pois é, mas é justamente isso. As leis naturais do Caibalion são lógicas. Exato, perfeito. E que lógica que a gente está tentando entender? A lógica do universo, de como as coisas funcionam. E aí eu faço aqui um comentário. Assim, existe um conceito prévio. Espectador, é bom que vocês entendam. Existe um conceito prévio, mas não é denegrindo os seus valores. A gente quer apenas agregar aquilo que vocês já têm. Vocês não vão encontrar todos esses princípios nos livros sagrados das religiões. Esse conhecimento está sendo revelado cada vez mais aos poucos para a humanidade. É uma coisa que está vindo, apesar de, digamos, o Caibalion ter sido revelado há pouco mais de 100 anos, existem coisas que o pessoal ainda está compreendendo, porque o nosso mundo está passando por transformações. Entende? Professor, mas eu Então, vou fazer aqui umas aspas. Se a gente analisar detidamente a Bíblia, ela tem muitos trechos que correspondem exatamente com o Caibalion. então, Só que existem uma linguagem muitos. espiritualizada, uma linguagem diferente, Exato. metafórica. É aí onde eu quero chegar, porque se a gente cair na armadilha de apenas compreender o superficial, nós podemos cair em erro ou até em vez de se aproximar, de a gente se distanciar desse conhecimento. Para Essa é a você ter uma combinação ideia, que facilita o aprendizado e a isso, a absorção. gente a gente estava falando um pouquinho, eu citei a questão da cabala, do judaísmo, né? Eles têm um princípio de interpretação de texto que eles identificam por uma palavra, um acróstico, né, chamado Pardes, que são 4 níveis. Deixa o nível mais superficial até o nível mais profundo. Então, assim, eles exacerbam isso. E nós aqui, com os nossos textos, nós, infelizmente, ficamos no verniz, né? Apenas ali na primeira camada. Não é todo mundo que chega na última camada. Por isso que eu disse, o Caibalion é um livro que não é para qualquer pessoa. É um livro para quem está pronto, para quem está aberto para entender, mesmo sendo um livro tão curto. E aí a gente vai falar, né, já Olha, finalizando, no 7º curioso, princípio. Pode curioso, falar. rapidinho, professor. Só pegando o gancho. Pode Rapidinho. falar, professor. Tem um, tem um trecho, tem um trecho, tem um trecho que diz o seguinte. A professora falou aí, enfim, é abstrair, eu não vou achar aqui não. Deixa lá. Aham, sim. E, bora, vamos seguir, vamos Vamos concluir. lá. Sétimo e último Já tá princípio. com 1 hora. Já está com mais de 1 hora. Vamos lá. O princípio hermético do gênero. E quando a gente fala de gênero, não é gênero neutro, não, tá, galera? Aqui é o gênero, como é mencionado no Caibalion. O que ele menciona? O gênero está em tudo. Tudo tem o seu princípio masculino e o seu princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Comentários, professor? Rapaz, eu confesso que para mim, quando eu comecei a estudar o trabalho, a compreensão é um pouquinho mais complicada, um pouquinho Mais mais complicada. Ó, para é, ajudar o pessoal, vamos lá, você complementa, professor.
Não, mas eu entendo, como a lei do gênero, o seguinte, que tudo, como se fala, tudo na vida tem um gênero, tem um masculino, um feminino, não necessariamente que pessoas, né? Mas é aquela, quando você surge, por exemplo, a gente falou inicialmente da lei do mentalismo, né? Quando você cria na sua mente determinada coisa e você põe em prática, você germina. Então você une o masculino e o feminino e você de fato tira em prática e aquilo você consegue fazer. Essa é a ideia da lei do gênero, né? O que seria o masculino, a ideia que surgiu, e o feminino, a concretização, a germinação, né? Seria Sim, isso? sim. Exato. Então, são princípios, né? A gente pode associar, por exemplo, com o taoísmo, que tem aquele símbolo que o pessoal vê do Yin e Yang, né? Que são os meios círculos. Uhum. Existe metade do círculo que é preta, metade que é branca. Em geral, o branco está associado ao princípio masculino, o preto está associado ao princípio feminino. Lindo, E lindo. vocês notam que dentro de cada metade existe um ponto associado a outro princípio. Ou seja, justamente para poder denotar o equilíbrio. Você tem dentro do masculino que é predominante, o branco, um pontinho preto. Ou seja, você ter, apesar de ser todo yang, o yang é o masculino, né? Você tem que ter a sua parte E yin para poder se equilibrar. E no princípio feminino também, você tem que ter um também tem pontinho branco ali, o yang, para se o equilibrar. equilíbrio, né? Equilíbrio. Porque no fundo, de fato, o homem ideal, o ser humano ideal, é aquele que tem o equilíbrio dos dois princípios. Pode ver, por exemplo, lá no Gênesis, que o projeto da criação passa por duas fases, né? E na primeira fase, está escrito lá que Deus criou, em algumas traduções está homem e mulher, em outras está macho e fêmea, né? Só que o projeto ser humano foi dividido em dois. Por que, que foi dividido em dois? Justamente porque é assim que o todo se desenvolve. O todo que a gente falou lá no primeiro princípio do mentalismo, né? O todo não tem princípio yin e yang separado. Ele, na verdade, tem os dois. Agora, o todo também precisa se desenvolver. Perdão. Como é que ele se desenvolve? Ele se desenvolve a partir de mim, a partir do professor Alain, a partir de você, espectador, a partir de todas as. Perdão. A partir de todas as, hoje, 8 bilhões de pessoas que estão aqui, que são 8 bilhões de consciências, e também das consciências de tudo o que forma o universo. De um animal, de uma planta, de uma pedra, de um organismo unicelular, de tudo. Tudo está contribuindo para o desenvolvimento cada vez maior do todo. E tudo tem, até mesmo animal, pedra, planta, qualquer coisa, tem também ali o seu princípio masculino e o seu princípio feminino. Resumindo, o que seria, assim, uma maneira bem resumida Sim, de passar. O princípio masculino é o princípio da ação e o princípio feminino é o da recepção. Isso não quer dizer, por exemplo, que uma mulher. Agora a gente vai falar de sexo mesmo. Não é. Já ficou claro que o princípio masculino e feminino não tem a ver só com sexo. Sexo biológico. Mas assim, sim. não quer dizer que uma mulher não possa desenvolver o masculino. Ela vai desenvolver um pouco menos, mas vai. E o homem também vai ter seus princípios femininos. Para quê? Para que tudo seja harmonizado. O professor quer Exato. complementar? O importante é saber que quando duas ou mais coisas diferentes se juntam e geram, olha aí, algum evento novo e de preferência bom, temos a lei do gênero. Exato. O nosso cérebro é dividido em dois. Existe uma Exato. parte Tem um lado mais aqui. lógica, uma parte mais criativa. Em geral, a parte da criatividade que está no cérebro esquerdo, se a gente pegar um destro padrão, né? A parte da criatividade é o princípio feminino. Então, a pessoa que não cria muito, que não tem muita prosperidade, ela não tem esse feminino muito forte. Aí você vai falar assim, poxa, mas eu sou homem. Não, mas isso não tem nada a ver com ser homem ou ser mulher.
Isso tem a ver com a sua a propensão à prosperidade. Existem pessoas que são mais racionais, que são mais intuitivas, mais de ação, né? As pessoas que vão lá e fazem. Mas se elas não têm o feminino equilibrado, elas atiram para todo lado e não conseguem ter asserção, né? A Muito gente bem. pode resumir, a gente estava falando do masculino e do feminino, só para terminar mesmo. O feminino pode representar a criatividade, a intuição, a imaginação, o sentimento, a emoção, a empatia e o carinho. Já o masculino representa a razão, a lógica, o pensamento analítico, a impulsividade, o poder e a vontade. E Então, um precisa do outro, são complementares. são Não existe complementares. só, né? Esse Pois equilíbrio é. entre o yin e yang é genial, né? E é E fácil de isso entender. isso faz pensar até a natureza de Deus. Porque, por exemplo, se Deus não tem esses princípios separados, então necessariamente a gente pensa em Deus como? Eu não vou nem chegar a falar assim, aí eu vou causar muita polêmica, né? Vou falar, É por exemplo, Deus é uma pessoa. uma O representação que, humana, o um que é velhinho Deus? barbudo lá em cima, sentado na nuvem. É isso. É, ele Deus é é o muito todo, mais do é que isso. mente, é o Ele, mentalismo, ele é o todo. é o Se ele é o todo. todo, ele é tudo. E tudo é Considerando aqui tudo a mesmo. terminologia, considerando aqui a terminologia hermética, né? Deus é o todo. O todo está Sim, em tudo. É o toda a todo. vibração, é todo o mentalismo, é toda a causa e efeito, é todo o universo, é toda plantação, é todo vento, é tudo. É De, absolutamente de fato, sem. a gente tem que corrigir um pouco essa frase. O todo não está em tudo. O todo é É tudo. tudo. Exatamente. O É todo tudo. é tudo. Então, inclusive, só para terminar, a gente vai pegar um Aí, pouquinho do se conhecimento. não sei se você lembra aí no Caibalo, tem uma parte que diz o seguinte, logo no início, falando justamente sobre o mentalismo, né? Se Deus é o todo, todo é tudo, não é está em tudo, todo é tudo. É, inclusive, se existe o tudo, deve existir o nada. Não, Deus é tudo, inclusive o nada. Ele é Mas tudo, o inclusive o nada, nada. você entende que louco? Que buga a cabeça da gente, né? É por isso o pessoal vai falar assim: mas se ele é tudo, então por que ele permite certas coisas? Porque ele também precisa evoluir. É Mas exatamente, é claro que a evolução individual. ele vai preconizar dentre as ações que nós consideramos boas e más, a gente acabou de dizer que o universo trabalha sempre de maneira positiva, ele vai Mas, preconizar sempre aquilo que nos faz evoluir e mas fazer o bem. aí a gente vai sair Isso, vai da sair filosofia do hermética, tema. ele vai entrar aí numa outra viagem aí, por exemplo, o livre-arbítrio. Né? A gente conhece É, a palavra de Deus, tem o livre-arbítrio. Aí vem, pega o emprestado aí, o causa e efeito, por exemplo. Porque permite tudo. Pode ser consequência de então algumas ações. Nossa, a você gente, entende que o Caibalo é sim, genial, que sim, explica de a fato, gente está meio que dando uma prévia do que pode ser uma continuação dessa discussão aqui né? no Conexão São Passal. Então, Perfeito. só assim, Beleza. para terminar mesmo, perdão, a gente vai falar de um conhecimento de Saint-Germain, O Conde de né? Saint-Germain. Duas palavrinhas que são simples, que estão até nas nossas escrituras. As palavras são eu sou. Toda vez que você disser, você que está acompanhando o nosso programa, faça seu comentário, compartilhe esse programa. Toda vez que você fala eu sou, você determina o que você é. Não é simplesmente eu sou o meu nome, o meu CPF, eu sou o professor Osmar, eu sou Alan Ribeiro, não é isso. O eu sou é quem você é no universo compreendido por meio do Caibalion. Então, sempre que você disser eu sou, na verdade você está decretando aquilo que você é para o universo, você está dando a Universo. sua identidade para o universo. Perfeito. Você está moldando Pense bem a no sua que você vai vibração dizer dentro do depois mundo. do eu sou. Muito bem. Genial. Beleza, professor. Alan Ribeiro, Belo papo. Eu gosto comentários muito, finais. eu gosto muito do Caibalo, dessa viagem do hermetismo. Quando eu comecei, quando eu conheci,
que eu enveredei por essa leitura, eu fiquei assim, abismado em muita coisa. Aí, obviamente, de lá para cá eu fiz outras, me aprofundei no tema, né? Corpus hermético, a etapa de esmeralda, e aí você consegue, de fato, enxergar, compreender algumas coisas, não tudo que a gente tem uma inteligência limitada, né? Mas, enfim, essa ideia de que a gente é responsável por as nossas ações, que a gente pode, de fato, moldar a nossa vida de acordo com o que a gente pensa, com o que a gente projeta para o universo, isso é genial, cara. Se a gente tem... E como eu disse, de lá para cá, quando eu comecei a estudar essa filosofia hermética, eu comecei a me policiar algumas ações, comecei a policiar algumas palavras, pensamentos, vibrações, procurar vibração diferente. Enfim, isso é verdadeiro, isso é genial. E, no mais, eu gostei demais aí das suas explicações, geniais, como sempre, extremamente inteligente. E uma satisfação, lisonjeadíssima aqui. E eu gostei das suas explicações. Eu gostei das suas explicações também. Contigo. Muito obrigado aí. Vamos nessa, vamos para frente. Eu agradeço, claro. Minha honra, como diz Renato Amoedo, minha honra. A honra é minha também. E agradeço, né, por essa companhia, né, que a gente faz na conexão, a companhia do nosso terceiro âncora, que é você que nos acompanhou até aqui. Só vou dar uma pequena referência para quem quiser saber mais. Consulte todos os materiais do professor Hélio Couto. Todos, tudo que você consumir do professor Hélio Couto. Aliás, vai falar... a gente vai fazer o seguinte, eu vou colocar na descrição aqui embaixo, no nosso canal, eu vou colocar as referências de livros, né, para quem quiser se interessar, para, né, o Corpus Hermético, o Caibalion, o Esmeralda. Vou colocar o link do site do professor Hélio Couto, que é genial, da professora Luciana também. É importante, fica aí o nosso, quem acompanha nosso canal aqui pode ir lá embaixo e fazer. Ficam as referências e a gente conta. Vamos fazer uma troca, nosso terceiro âncora. A gente passa as descrições para que vocês se aprofundem mais e você contribui com o seu comentário, com a sua opinião, curtindo o canal, inscrevendo-se no canal, ajudando o nosso trabalho a crescer cada vez mais, porque ele é feito por mim, pelo Alain Ribeiro e por você. Aqui foi o professor Osmar de São Paulo. E aqui Alain Ribeiro de Salvador, Bahia. E essa foi mais uma Conexão Sampassal. E a gente espera por você no nosso próximo programa, na nossa próxima transmissão. Um grande abraço. Beleza. E até lá. Um grande abraço, professor. Até lá. Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau.